E agora entra a mágica do clip. Eu simplesmente vou colocar um clip causando esse incrível efeito aqui que você está visualizando. A gente tem dois headers misturados visualmente, mas na verdade o clipe que está fazendo esse poder todo aqui. Fala Dev, eu sou o Guilherme Rods. Nesse iClone a gente vai reproduzir a página inicial do Dropbox. E não só a página inicial, mas também esse menu que faz essa animaçãozinha, tá? Com essa funcionalidade quando você faz o scroll na tela. E tem uma coisa que, cara, a princípio aí, pelo comentário do Thiago Nunes, que deu a ideia de fazer esse menu, eu pensei, cara, esse menu não é nada demais, né? Se a gente olhar direito, ele é bem simples de fazer. Inclusive, ele é responsivo, então a gente pode até jogar um pouquinho mais pra cá. Opa! E eu clicar aqui para abrir o menu e ele abre na tela inteira. Então, tecnicamente, ele é muito simples, é simples de simular as regras dele. Mas, cara, o que me encantou nesse site, o que é curioso aqui para mim, é justamente essa funcionalidade. Quando a gente desce a página, ele muda o Dropbox aqui em cima. Perceba que a nossa navbar, deixa eu até dar um zoom aqui, mas as cores elas são alteradas, né? A gente tem um header em cima do outro, na verdade o nome disso daqui é o header duplicado, triplicado, enfim. O desenvolvedor que criou esse site, ele não criou um header só e ele não muda de cor, né? A princípio a gente tem a impressão que a cor vai mergulhando e vai mudando de cor, mas isso não é verdade. Inclusive, tem algumas partes do site, por exemplo, que a gente tem um texto diferente. Eu não sei muito bem como explicar isso, mas o header que você está vendo por baixo não é o mesmo header que você está vendo por cima. Como que eu vou te provar isso então? Olha só, o texto que você vê em cima não é o mesmo texto que você vê embaixo, tá? Em cima é acessar, embaixo é registrar, então a gente não tem o mesmo texto. É justamente essa funcionalidade principal que a gente vai programar hoje em conjunto com essa aqui quando abre a página full screen, beleza? Então para começar tudo isso, então, eu vou minimizar a página e vou abrir o meu terminal. Eu vou rodar um npx create react app template TypeScript, tá? Tem um igual aqui, não esqueça do igual. E vou criar aqui o meu YouTube Clone Dropbox Menu, que é o nome do projeto. Então vou rodar um Enter agora e vamos esperar ele criar a aplicação aqui para mim. Beleza, então o Create React App já acabou de criar a nossa aplicação aqui. Eu vou abrir isso no Visual Studio Code, rodando code e o nome da pasta que eu acabei de criar. Então agora ele abriu meu Visual Studio Code. Eu vou deletar alguns arquivos, todos os arquivos aqui dentro da source que não são referentes a TSX, beleza? Esse React App Env nem é necessário deletar, então eu vou deletar todos os arquivos, né? Eu vou deletar todos os arquivos que não tem o ponto .tsx no final. E aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa parte aqui dentro do index de Service Worker, vou tirar essa parte da linha 5 aqui, importando o Service Worker também, e vou tirar essa parte do CSS e vou formatar o meu arquivo, ele vai ficar desse jeito bonitinho. Vou salvar isso aqui agora, vou voltar aqui dentro do meu app, e aí a gente vai fazer o setup padrão também. Então aqui dentro do return eu vou deletar, vou colocar um H1 Rocket Seat, e aí eu vou tirar essas duas primeiras linhas aqui que vem depois de React. Tranquilo? A gente só precisa instalar algumas bibliotecas e também iniciar o projeto. Então, para você iniciar o projeto React, você pode fazer duas coisas, né? Ou você utiliza o npm run start para iniciar o seu projeto em ambiente de desenvolvimento, ou você roda um yarn start caso você utilize o yarn como alternativa ao npm. No meu caso, eu utilizo o yarn porque ele é mais rápido e funciona melhor comigo. Então, com o NPM eu estou tendo alguns problemas ultimamente, mas não tem problema nenhum se você já usa NPM. Ele abriu aqui no meu outro navegador, deixa eu rodar. Então aqui fica só uma página branca com Rocket Seat escrito como título. Como se não bastasse baixar as bibliotecas que a gente vai instalar mais para frente, a gente também precisa aqui previamente instalar uma fonte na nossa aplicação chamada Roboto, tá? Que eu vou tirar lá do Google Fonts. Por que a gente vai baixar essa fonte dentro da aplicação? A gente não vai clicar aqui em Download, tá? A gente vai importar na aplicação. Por que a gente vai fazer isso? Primeiro eu vou selecionar alguns estilos aqui, como por exemplo o 300, que é o Light, o 400, que é o Regular, o Medium, que é o 500 e o Bold, que é o 700. Então eu vou vir em Embed aqui na direita e vou clicar aqui em Link, certo? Cliquei em Link e aí eu vou copiar isso daqui. Vou voltar para o meu Visual Studio Code e agora vou vir aqui em Public Index.html. Vou descer aqui embaixo de Title e vou colar esse meu link. A partir de agora, quando a nossa aplicação for rodar de novo, né, quando a gente cancelar e rodar de novo, ele já vai ter importado a fonte Roboto. E aqui em cima eu também vou aproveitar para trocar para Dropbox Home Clone, beleza? Que é o nome da nossa aplicação, para ele não ficar escrito React App aqui em cima.
Então aqui dentro do meu Visual Studio Code, eu vou abrir uma segunda parte do terminal aqui, eu vou dividir entre dois terminais, o que já está rodando e o que eu criei agora. E nessa segunda instância de terminal, eu vou adicionar algumas dependências no projeto. Então eu vou rodar um npm install e o nome das bibliotecas que a gente vai utilizar. Então, para a estilização, a gente vai utilizar o Styled Components, que é o CSS no JavaScript, tá? Para você que nunca utilizou o Styled Components, a gente utiliza bastante aqui no canal da Rocket, é uma coisa muito massa. E também vamos ter o React Icons, que vai ser a library que a gente vai utilizar para instalar os ícones. No caso, como eu disse, eu utilizo o Yarn, então eu vou rodar um Yarn Add, mas você pode muito bem utilizar o npm install se você já está acostumado. E aí também você pode rodar um Yarn Add ou npm install -d, beleza? E depois o nome das bibliotecas que a gente vai instalar, que vão ser as bibliotecas de tipagem, tanto a do React Icons quanto a do Styled Components. Então eu vou dar um Enter aqui agora. A gente aguarda até a finalização aqui do download dessas bibliotecas. Nossa, ele foi bem rápido. Ok, acho que é isso. A gente já tem as bibliotecas instaladas. Antes de sair codando a nossa aplicação, seria interessante que a gente colocasse tudo essas informações de cor em um arquivo nosso. Mas quais cores, né? Essas cores bege ou azul, ou essas cores branca aqui e preta, quando você desce, você consegue ver que eles têm uma paleta de cores, né? E pra gente salvar essa paleta de cores, então seria legal a gente armazenar num arquivo. Então, para salvar isso daqui no arquivo de utilização, vou criar uma pastinha styles aqui dentro de source, vou criar o globalstyles.ts e aqui dentro, então, eu vou importar o create global style de dentro de styled components. Tá? Beleza, então agora eu vou exportar por padrão o Create Global Style e vou passar a estilização da nossa página por aqui. A princípio, a estilização da nossa página eu não vou passar ainda, então eu vou voltar aqui dentro do meu app.tsx, vou dar um Ctrl X aqui nesse Rocket City só para recortar, né? E aí eu vou criar aqui, ó, um fragment e vou voltar aqui com o H1 Rocket City. Vou colocar o Global Styles aqui embaixo. Ele vai reclamar que eu não importei os Global Styles. Beleza? Eu posso importar aqui, ó. Import Global Styles. Beleza? Para quem não sabe, esse atalho que eu utilizei, é só vir aqui no erro e apertar Ctrl ponto. Tá? E aí a gente tem essa sugestão. Eu cliquei para importar, mas se você não conseguir, você pode digitar manualmente. Eu vou fazer isso bastante vezes na aula, eu espero, porque é um atalho que eu estou começando a usar ainda. Create Global Style. Aqui dentro do Create Global Style, então a gente vai passar as estilizações do site, como por exemplo as cores que a gente vai utilizar. Então, a princípio, todos os elementos da página, eu quero que eles tenham uma margem 0, então ele não vai ter aquela margem que ele tinha antes, olha só. Então, margem 0, padding 0, box, sizing, border, box. Então isso aqui é uma configuração padrão que eu já faço em todos os meus projetos para atingir uma facilidade, né? Para a gente poder ter uma facilidade em codar a estilização da página. Uma coisa que eu gostaria de falar é que a font family deve ser aplicada em todos os elementos da página, incluindo button e input. Se você não colocar o button e input, não vai pegar nesses dois, então você precisa especificar os dois de forma separada. Então, por exemplo, eu vou falar que o font family vai ser Roboto e as fontes sem serifa, caso não consiga baixar o Roboto, né? Caso não consiga mostrar Roboto na tela do usuário. Então, a partir de agora, a fonte já fica Roboto e caso contrário, ele vem para essas fontes sans serif, tá? Que aí, no caso, ele vai pegar qualquer fonte sem serifa. A gente vai utilizar então aqui dentro de root algumas cores, né? A gente vai declarar algumas variáveis dentro do root do HTML e aí essas variáveis seriam variáveis de cor. Então eu vou deixar aí nos comentários, como sempre, as variáveis das cores, porque a gente não pode perder muito tempo com isso. Então essas são todas as cores que eu consegui extrair da página do Dropbox. Se um dia você quiser mudar as cores, fica aí a sua escolha, tranquilo? Então essas são as cores que a gente vai utilizar. Uma outra tarefa chata que eu queria que a gente se livrasse, eu vou deixar aí nos comentários também, é essa parte da questão dos dados de cada parágrafo, né? Como você pode ver na página do Dropbox, vou tirar esse zoom excessivo aqui, mas se você reparar na página do Dropbox, eles têm grandes títulos e grandes textos e a gente não tem que digitar tudo isso manualmente. Então eu já fiz aí umas baboseiras para você colocar, vamos criar um arquivo, uma pastinha Data, tá? Aqui dentro de Source, e depois um
index.ts. E aqui que eu vou fazer um export default, tá? Inclusive esse export default não é dessa forma, tá? Ele é uma array, é esse símbolo e não esse aqui. Então a gente vai deixar como array. E aí eu vou colar todos os dados, todos os parágrafos, se você quiser editar depois. Eu já aproveitei e deixei alguns maiores do que outros, então você consegue observar que é bem parecido com a página inicial do Dropbox. Isso aqui é só para encher linguiça mesmo, é só para a gente deixar mostrando os dados na tela. Na minha visão, o primeiro componente que a gente deveria criar deveriam ser esses componentes que são, por exemplo, essa seção, né, esse container grande azul. Deixa eu puxar um pouco para cá. Ok, esse container grande, então, azul, depois o bege, depois o azul, depois o branco, depois o preto. Então, esses são sections, né? Eu vou chamar cada um deles de section no singular. Cada um deles, então, a gente cria dentro da pastinha components. Deixa eu minimizar essas duas pastas. Dentro da pastinha Components, então, eu vou criar o section/index.ts, que é o nome do arquivo. Então, a gente vai ter aqui, ó, a pasta section e dentro o arquivo index.tsx, tá? É tsx, então eu renomei o arquivo aqui. Eu vou colocar aqui, então, o arquivo styles.ts e sempre que a gente criar index styles, né, vai ser mais ou menos assim. Aqui dentro do index, você sempre vai rodar rfc. Para você criar o componente React, ele já percebe de acordo com o tamanho da página, ele é inteligente, né? E o styles, a gente vai rodar o snippet styled React, tá? Isso aqui, lembrando que só vai funcionar se você instalou as duas extensões da Rocket City que eu falei lá no começo do vídeo. Bom, beleza. Então, voltando aqui para o meu index, a gente vai deixar dessa forma, a princípio não vai ter nada, e aqui dentro do app, a gente vai ter que importar section de dentro de components /section, e eu vou trocar esse H1 Rocket City por section, assim, já fechando na mesma linha. Então a gente vai ver que a página vai ficar em branco. Como a gente pode ver, cada uma dessas sections, elas possuem um título e um subtítulo, que seria uma descrição, tá? Eu consideraria o título como essa parte de cima e o subtítulo como essa parte de baixo, que é a descrição. Então eu vou voltar aqui no meu Visual Studio Code, e aí eu vou voltar aqui dentro do meu index.tsx do section, e aí eu vou criar uma interface props, e aqui dentro dessa interface a gente vai passar alguns variantes, beleza? Os variantes, eles podem ser blue, né, que é o primeiro container, então a gente vai pegar esse container azul. Pode ser também a variante bege, tá, que em inglês fica beige, eu não sei nem pronunciar isso, se é beige, eu realmente não sei, mas parece que o português que é bege. A gente vai ter white e black, então serão essas duas últimas variantes de cor aqui do container, beleza? Então ele repete aqui, fica blue, bege, blue, white e black. Então a gente vai ter essas variantes. Então, claro que cada um vai ter o título, né, que é esse texto grande. Então cada um deles tem o título. E tem esse texto pequenininho que é a description, que eu vou colocar como string também. E aqui eu vou passar as props como parâmetro do nosso React FC, para a gente poder agora consumir as propriedades que a gente acabou de criar. Então deixa eu tirar isso daqui. Quando você salvar o arquivo, você vai perceber que ele vai dar um erro aqui na hora de compilar a aplicação. Isso se deve porque, devido à nossa criação das props obrigatórias, variant, title e description, você precisa voltar no app e passar essas props que estão faltando. Então, por exemplo, eu vou abrir um espaço aqui. Eu vou passar para o primeiro dos casos, a variant blue, né? A gente vai criar esse concentre-se apenas no trabalho importante, esse título aqui. Então, eu vou colocar uma variant, que aí, se a gente utilizar autocomplete, já vai ter aqui, ó, blue. E eu vou passar também o title, tá? Então, o título da nossa aplicação, do nosso container aqui, ele fica lá dentro de data, né? Lembra daquele arquivo data que a gente criou? Então, eu vou importar ele. Então, eu vou pegar o primeiro deles, que é esse concentre-se apenas no trabalho importante. Para eu pegar o primeiro index da array é o 0, né? Para quem conhece JavaScript, não fica 0, 1, 2, 3 e 4. Tem 5 itens, porém começa no 0 o index e termina no 4. Então a gente vai fazer uma interação aqui, uma iteração. Eu vou receber então os dados do primeiro data, né? Que é o 0, e aí eu vou pegar o title dele. E vai ser assim com basicamente todas as sections que eu vou criar, né? Ele vai parar de reclamar aqui, eu vou copiar isso daqui mais umas 4 vezes. Então vai ser blue, beige, blue, white e depois black, né? Se a gente reparar bem. Uma coisa que eu vou fazer é colocar o data respectivo com cada section, né? O número respectivo. Então vai começar no 0 e vai terminar no 4. Vou salvar isso aqui agora. Vou voltar no meu
navegador e a gente vai ver que não tem nada porque a gente ainda não começou a criar o section por si só. Então a partir de agora, aquele meu clone que eu já tinha criado ao invés do Dropbox oficial, né, que ele já é um pouco mais complexo, com essa referência então, a partir de agora, a gente vai criar não o header como o inicial, né, o componente inicial, a gente vai criar o conteúdo de cada section como componente inicial e depois vamos expandir para criar o header, que por sua vez vai ter esse incrível comportamento. Então, para a gente criar isso, eu vou voltar aqui para o meu Visual Studio Code e vou definir aqui, ó, container. E aqui em cima, eu acabei deletando sem querer, eu preciso importar container de dentro dos styles. Para você aí, deve só descomentar o que já estava comentado. Então, o container, dentro dele a gente vai ter o content, tá? O content é justamente essa parte que eu estou marcando aqui em azul. E esse content, ele vai ter um H2, que vai ser justamente o conteúdo que a gente vai receber como título, que é esse title que a gente tem nas props. Aqui, aproveitando já para receber nas props o variant, o title e o description, beleza? Eu vou ter um P, que vai ser a descrição, que vai ser esse parágrafo aqui, que ele tem essa descrição bem longa. Outra coisa, eu preciso importar content aqui em cima e ele vai... Vou salvar isso aqui agora, né? Ele vai reclamar que eu não criei content, então eu já vou aproveitar para criar content aqui dentro dos estilos. Então eu salvei isso daqui. Deixa eu recarregar a página, deixa eu ver se ele vai entender. Ok, ele entendeu, só que ele está sem estilização, ele está bem feio. A gente vai declarar algumas variáveis agora, tá? Dentro do container em si. Então, para cada uma das sections, a gente vai declarar uma variável que vai funcionar para elas. Por exemplo, como você pode ver, essa bege, ela tem um padding top de 100 pixels e para os lados 32 e para baixo 120. Isso é um padrão de todas as sections. Elas têm, perceba que apesar do tamanho de cada section ser diferente, né? Elas têm o mesmo padding. Só que se você reparar a regra que eu coloquei nessa primeira, ó, diferente da segunda que tem 100 de padding top, essa primeira tem 130, é a única diferença para as outras sections. Então a gente vai declarar aqui algumas variáveis que a gente vai utilizar nos outros componentes. Então dentro do container eu vou declarar variáveis, tá, de CSS que eu vou usar mais para frente. Por exemplo, padding top. Isso aqui vai ser uma variável. Isso aqui não vai ser uma propriedade padding top desse jeito, como eu estou mostrando aqui embaixo. Ele vai ser uma variável como eu estou mostrando aqui em cima nessa linha. Vou deletar essa linha aqui embaixo e vou colocar umas variáveis por padrão que toda section vai ter, né? Então, eles vão ter a font size, né, do título de 32 pixels. Vamos ter também a content width de 100%, que é o conteúdo interno aqui do... como que eu posso dizer, né? É o conteúdo interno que você está vendo. Quando eu deixo no formato de computador, esse conteúdo ele é cortado pela metade, né? Olha só, ele fica desse tamanho. Mas quando você deixa na tela de celular ou tablet, ele tem esse conteúdo consumindo 100% do espaço que ele pode consumir de largura. Por isso que eu tenho aqui o Content Width, que por padrão nas telas, ele tem 100% da largura que ele deveria consumir. Bom, aqui eu vou fazer um modificador para cada variant, para cada variante que a gente criou aqui dentro das props. Então, quando é a cor blue, né, eu vou declarar que a cor de fundo vai ser justamente a cor azul escuro, que a gente declarou, que é Color Primary. Isso, a cor Color Primary. Então, é essa cor azul escuro. E aí, o texto, quando a variante é blue, vai ter a cor, que eu não sei qual que é, Color Tertiary, que é a cor branca. Então, o texto ele vai ter a cor branca. Como você pode ver aqui dentro do parágrafo, também tem a cor branca. E aí, a gente vai ter a cor da logo, que é essa cor bege, que é a Color Secondary. Então a gente tem as variantes de cor e a gente vai replicá-los para cada um das cores, beleza? Então vamos lá. A variante bege, ela vai ter secondary, depois quaternary, depois primary. Vou puxar isso daqui agora. Vou ter a variante da cor branca, que vai ser... Vamos ver como é que é a cor branca aqui. A cor branca, cara, ela tem um fundo branco. Claramente ela tem um fundo branco, então vai ser a cor tertiary. A cor do texto dela vai ser quaternary mesmo, do jeito que já estava. E a cor da logo vai ser blue, que é a cor azul, né? Deixa eu mostrar aqui então. Quando está no branco, a cor da logo fica azul. A cor da logo é justamente essa cor que fica nos títulos aqui. Se você parar para reparar, é a mesma cor, ó, a cor que fica nos títulos. Outra coisa também, deixa eu ver o último. O preto ele tem essa cor azul também. Então o preto não é muita diferença da variável white, né? Deixa eu copiar o white aqui. Eu vou fazer o black, que por si só, então, ele vai ter quaternary,
depois tertiary, depois blue. Então a gente vai ter esse componente dessa forma. Eu quero que você tenha aí o seu tempo de copiar, de entender como cada coisa funciona. A princípio a gente está só declarando variáveis, como você pode ver. A gente não está mudando nada no CSS real da página. Outra coisa então, para quem é o first child, né? No caso, eu te falei que essa section de baixo, ela tem um espaçamento padrão, né? Ela tem um padding padrão de 100, 32, 120. Essa de cima, ela tem 130, 32, 120. Então, eu posso trocar esse padding top baseado se o elemento for first child ou não. Ou seja, se for a primeira section, essa aqui do início da página, olha que bizarro ficaria se eu deixasse o padding top dela, como sempre, 100. Então, se eu deixo 100 pixels, ela fica bem zoadinha, na minha opinião. Ela precisa ter um espaçamento maior. Então, o que eu vou fazer é, caso ela seja a primeira, a first child, né? Caso seja a primeira section, essa azulzona aqui, a primeira, a gente vai utilizar o padding top, a variável padding top, 130 pixels, que é maior do que o 100, né? Ela vai ficar 30 pixels a mais. A fonte também vai mudar, tá? Como você pode ver, a gente vai trocar para 51 pixels a fonte aqui nessa section, porque a fonte do título, ela tem que ser grandona assim, e aqui nos outros ele já é um pouco menor, tá? Você pode ver que esse concentre está muito maior que o diga adeus, beleza? Outra coisa então é o content width, que vai ser de 50%, porque a gente vai cortar isso daqui pela metade, mas só quando se trata de computadores. Então, media min width, 1024 pixels. Então, a partir do momento que a gente está no computador, a gente vai trocar o content width para 50%. Então, aqui, ó, enquanto está no celular, ele fica de boa. Quando a gente passa para o contexto de computador, ele vai cortar para 50% e ele vai ficar dessa forma. No seu caso, né, ele não vai estar igual, porque a gente não salvou os arquivos ainda, a gente não fez as alterações, mas esse 50% serve justamente para fazer esse corte que você está vendo. Depois, então, do content width, a gente só tem que definir o heading fonts size. No computador, a font size vai ser 71 pixels. E aí no celular ela vai ficar 51. Então vai ficar 71 no PC e 51 no celular e tablet. Vou salvar isso aqui agora. E olhando para nossa página, a gente não vai ter nenhuma alteração visível por enquanto. Agora que a gente já terminou de customizar aqui o nosso container, vai ficar tudo mais fácil. É só vir aqui no content e aí a gente muda o z-index. A princípio o z-index a gente coloca na camada 2. Depois o position eu vou colocar como relative, beleza? O max width aqui vai ser 1440 pixels, como é o caso do Dropbox Clone, porque se a gente expandir muito o tamanho da tela, você vai perceber que ele tem só 1440 pixels de limite. Então tem uma hora, olha só, tem uma hora que ele já fica limitado, olha. Então ele fica sempre no meio da tela e ele tem 1440 pixels. Dá pra ler aqui, ó, na esquerdinha, bem baixinho aqui, dá pra ler 1440 pixels de largura. Então a gente vai ter uma max width 1440. Vamos ter também um margem zero alto para deixar o container centralizado. Então deixa eu ver, deixa eu te mostrar. Então, ó, ele já tem 1440 de largura. E ele está centralizado, né? Por causa do margem zero para cima e alto para os lados. Se a gente tira isso, então, ele não fica centralizado na tela. Então, o margem zero alto serve justamente para centralizar para os lados. O H2, ele vai ter um font size com a mesma cor que a gente passou com o mesmo valor que a gente passou para o heading font size, que são essas variáveis aqui em cima. Então, a gente declarou essas variáveis, tudo que a gente vai fazer agora é consumir essas variáveis que a gente declarou. Então, a cor do texto, né, a cor do H2 vai ser a logo color. Como você pode ver, a logo color é essa cor bege. Então, por exemplo, quando o header tem a cor bege, o H2 tem a cor bege. Quando o header tem a cor azul, o H2 tem a cor azul. Então, o H2 ele sempre vai ter a cor da logo. O max width, então, vai ser a mesma max width que a gente declarou lá em cima, aqui ó, content width. Beleza. Aqui dentro do P, que é o parágrafo, olha só, aqui ele já fez uma diferença, né? Aqui dentro do P, que são os parágrafos, a gente vai mudar algumas coisas. A margem top vai ser 20 pixels, para ele já distanciar um pouco do texto superior. A gente vai colocar um font size de 16 pixels para todos os P. Uma cor, que é a cor do texto por padrão, que cada uma das variantes tem. E vamos colocar aqui a max width da mesma forma que está aqui, ó.
max width é a mesma da content width que a gente declarou aqui em cima, que está em porcentagem. Beleza. Então depois disso eu só vou colocar um padding, que vai ser um padding para deixar agradável, tá? Esses valores de padding eu não estou inventando, é só para deixar o espaçamento agradável para cada um dos containers. Uma das coisas que eu estava estranhando aqui para as cores não estarem sendo aplicadas, olhando bem aqui, a gente vai ver que nada está sendo aplicado. Por quê? O primeiro motivo é que aqui dentro do meu index.tsx, esse variant a gente deveria passar como class name, tranquilo? E esse class name deveria então colorir as coisas. E a segunda coisa que estava me incomodando é que esse background, ele deveria ter um valor definido, que é justamente essa BG color que a gente declarou aqui em cima. Então a gente tem agora todas as sections funcionando como deveriam, certo? E é claro que você já deve estar querendo me matar, porque aqui em cima na linha 5 eu não coloquei padding bottom, tá? Então o padding bottom ele precisa estar embaixo aqui de padding top, tá? Eu tinha colocado 2 padding top. Então se você voltar aqui nas sections, elas já vão estar com o tamanho correto. Então chegou a hora da gente criar o nosso queridíssimo header que muda de cor. É bizarro esse negócio, cara, ele muda até de texto, enfim. A primeira coisa que a gente vai fazer é voltar aqui para o nosso index.tsx e aqui em cima de content a gente vai criar o header wrapper. Por que eu estou criando o header wrapper ao invés de criar direto o header? Se a gente for olhar lá no site oficial do Dropbox, se você der uma olhada muito cautelosa aqui no inspecionar elementos no site deles, tem uma div que consome todo o espaço do elemento pi, e depois, dentro dessa div, que é absoluta, a gente tem um header que ele sobrepõe, e um dos motivos para ele não sobrepor o outro header de baixo, então fica esse efeito de 2 headers dividindo um pelo outro, é justamente essa limitação do clip, tá? Que a gente coloca esse clip, sem esse clip, ó, ele perde a mágica, entendeu? Então é o clip. A verdade, então, é que sem esse clip a mágica não acontece, né? Então, muito obrigado aí se você estiver assistindo o vídeo. Luiz Bataneiro, um desenvolvedor muito foda aqui dentro da Rocket City, ele me falou que é esse clipe que fez a mágica, e aí eu comecei a reparar melhor, e realmente tá certo, esse clipe, ele faz a mágica, e eu achei bem simples de usar, na verdade. O único problema, uma coisa que eu não gostei muito, é que a gente vai ter que fazer o header 5 vezes, né? Dependendo da quantidade de sections que vai ter na página. Então deixa eu voltar aqui para o meu Visual Studio Code, e cada um das sections então vai ter um header wrapper, que vai ser aquele position absolute que vai consumir todo o elemento da nossa section, né, todo o espaço da section. E aqui dentro então a gente vai ter o header em si, depois um H1, depois a Dropbox logo, que é essa logo que vai ficar aqui em cima, tá? E aí dentro desse H1 a gente vai ter um span logo após a Dropbox logo. Esse span vai estar escrito Dropbox, que é o nome da marca. E aí a gente vai ter um botão, depois do H1, que vai ser esse botão que vai ficar na direita aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar isso. Esse botão acessar, na verdade ele até interagir, né? Ele troca de nome, a gente vai fazer essa troca de nome no futuro. Mas a princípio eu vou colocar o que eu mais gostei aqui, que é interagir. Beleza, eu vou salvar isso aqui agora e vou importar aqui dentro, depois de container, o header wrapper, o header e o Dropbox logo. Então vou salvar isso aqui agora, ele vai me jogar lá dentro dos styles, né? Deixa eu copiar isso daqui e vou entrar lá dentro dos styles. Aqui em cima de content, então eu vou colar isso daqui, com Ctrl D eu vou fazer tudo isso aqui, essa mágica que vocês estão vendo, tá? Beleza, esse Dropbox logo, aproveitando que ele é um ícone, ele é mais fácil de configurar, então eu vou deixar ele dessa forma, tá? Verdinho assim, é só chamar a função. E aí eu vou importar lá de dentro de React Icons /FA, que é Font Awesome, eu vou importar o Dropbox, o ícone de Dropbox, e vou colocar aqui dentro do Dropbox logo. E aqui dentro então eu vou colocar algumas configurações de CSS para a nossa logo. Então ela vai ter 36 pixels de largura, de altura vai ter 32 pixels, depois de fill ela vai ter uma cor da logo que a gente declarou lá em cima, beleza? Então agora a gente já tem
a logo da Dropbox aparecendo ali em cima. Outra coisa que a gente precisa fazer é configurar esse header wrapper, e aí como a gente vai colocar um position absolute no header wrapper, a gente precisa colocar um position relative no pai dele, que é justamente esse container. Então aqui dentro do container, no finalzinho aqui na linha 42, antes de fechar o container e passar para o header wrapper, eu vou colocar um position relative. A gente precisa do position relative para fazer o position absolute funcionar como deveria, porque agora que a gente colocou relativo, o position absolute ele vai ser relativo ao pai dele que está com position relative. Se a gente coloca static, significa que isso daqui, ó, não funciona, entendeu? Então eu coloco relative. Se você estudar um pouquinho do CSS, você vai entender que esse absolute só funciona bem, né? Só funciona relativo ao pai se o pai for relativo também. Beleza, então aqui dentro do header wrapper é bem simples. Para eu fazer ele consumir, ó, olha só, deixa eu mostrar. Para eu fazer esse elemento aqui, essa div, que a princípio, deixa eu salvar ela aqui como position absolute. A forma de eu fazer ela consumir o pai inteiro dela é colocando top 0, left 0, e aí ele já vai tipo consumir para cima e para esquerda, right 0, daí ele já vai consumir até a direita, como você está vendo, e depois o bottom 0, e ele vai consumir para baixo, como você está vendo, fazendo com que ele consuma o elemento inteiro. Então, isso é a coisa mais importante, né? Isso é a coisa mais importante que você precisa entender. Como que funciona esse nosso wrapper, tá? Ele é um position absolute, ele só serve para envolver o header. Como ele está no position absolute, ele está numa camada que não é a position relative, então por baixo a gente tem esse concentre-se apenas no trabalho importante, e que é essa parte de cima aqui. E por cima disso, tá? Por cima dessa camada azul que você está vendo, tem o header. É isso que eu quero falar. E aí, o que a gente vai continuar fazendo aqui, né? O header, ele precisa ter um background, tá? E esse background vai ser o BG color que a gente passou lá em cima. Inclusive, esse header wrapper, ele vai ter o position absolute, é normal. E aqui dentro do header em si, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, ó, styled.header, né? A primeira coisa que a gente vai fazer. E eu vou colocar o ZIndex 3, porque eu quero que ele sobreponha tudo que esteja na sua frente. O background desse header vai ter a cor BG Color também. Acho que esse background aqui não é necessário, desculpe. É só esse do header mesmo. Vou colocar um display flex. O justify content space between. Então agora ele vai consumir a quantidade máxima de espaço que ele pode. Vou usar também um max width 1440 pixels. Então ele vai ter aí, ó, um max width igual o filho ali. Margem 0 alto para centralizar horizontalmente falando, então agora ó, ele vai junto com o filho, né, com o irmão dele que é esse concentre-se, na verdade. Vou colocar aqui também o padding 16 pixels para cima e para baixo e 32 pixels para a direita e para a esquerda. Então a gente vai ter esse comportamento aqui. Vou trocar aqui o meu H1 para display flex, align items center para centralizar todos os itens de forma vertical. O span dentro do H1, que é esse texto aqui, ó, Dropbox, que está escuro, a gente vai trocar ele para a cor que for a cor do texto. Então ele vai ficar na mesma cor desse texto interno que é branco. A gente vai ter o margin left 10 pixels, o font size 29 pixels, e aí ele já vai se separar um pouquinho da logo e aí ele vai ficar certinho. Beleza, então a princípio o H1 está pronto. O button, o que a gente vai fazer? Vamos colocar a cor do botão aqui da direita como o text color, ele vai ficar branco, não vai dar nem para ler o que está escrito. E aí o que a gente vai fazer é colocar o background none, border none, outline none. Vamos ter a font size 16 pixels, que é o tamanho da fonte. Maravilha. Além disso, então, eu vou ter o cursor pointer, que é justamente quando você passa o mouse em cima disso aqui. Por algum motivo, ele não está deixando eu ver o meu cursor. Certo, eu acabei de descobrir por que o ZIndex não estava funcionando. Que na verdade ele está como alto, né? A gente colocou ele como 3, só que ele está reconhecendo como alto porque na verdade o ZIndex não funciona se a gente não corrigir o position, né? Então, a princípio, aqui embaixo, ó, a gente vai colocar aqui a position fixed, para deixar o header fixado aqui em cima. Vou colocar o top 0,
left 0, e aí para a gente consumir o maior espaço possível até a direita, eu vou colocar right 0 também. Então agora, se você reparar, ele já faz a mãozinha aqui. Uma coisa que eu quero fazer também é que quando eu passo o mouse em cima ou o botão está focado, eu quero fazer justamente o text decoration do botão colocar como underline, ou seja, quando eu passo o mouse em cima, ele vai ter esse efeito aqui de underline. O que você está vendo agora é que essa parte preta, ela é justamente desse último menu, tá? Se eu deletar esse menu, o que acontece hoje é que esse header, ele tá um em cima do outro. Por exemplo, esse header branco agora, que ele é referente a essa quarta seção que você está vendo, se eu deletar ele, ele vai estar o header referente à terceira seção, que é esse armazenamento e compartilhamento. Enfim, tem um header para cada seção. E se eu for deletando ele, olha só, vai estar o do segundo e agora vai estar o do primeiro se eu deletar, olha. Então agora a gente só tem um único header e o nosso intuito é manter a existência desses 5 headers, só que limitando ele de uma forma visual. E agora entra a mágica do clip. Eu simplesmente vou voltar aqui para o meu header wrapper, tá? Esse header wrapper aqui. E vou colocar um clip rect, que é o retângulo. E eu vou dizer que para cima ele vai ser alto, que é 100% do tamanho do retângulo. Para a direita, alto. Para a esquerda, para baixo, alto. E para a esquerda, alto. Então vai ficar cima, direita, baixa, esquerda. Então, ele já tem a limitação, tá? Significa que todos os headers agora, eles não podem sair de seus respectivos pais. Ou seja, esse header aqui que você tá vendo azul, ele não pode sair de dentro do pai azul, entendeu? Tipo, ele tem que ficar dentro da section. E o header bege, ele não pode sair de dentro do bege, causando esse incrível efeito aqui que você está visualizando. Então a gente tem dois headers misturados visualmente, mas na verdade é só aqui, ó, o clip que está fazendo esse poder todo aqui de deixar um dentro do outro visualmente. Para a gente criar umas variaçõezinhas de texto ali, só para dar um efeito legal, então, que é essa parte aqui de interagir, acessar, você pode ver que o botão é diferente do de cima, ó, tá vendo? Então, hoje a gente não tem esse efeito. Para a gente criar esse efeito, eu usei JavaScript puro, tá? É uma coisa bem simples. Eu entrei aqui dentro do meu section index.tsx e eu criei um button variant, que ele nada mais do que uma matemática random, né? É uma matemática aleatória aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número de 0 a 1, que é esse math.random, e vou aplicar um math.round por volta dele. Ele vai me retornar ou 0 ou 1. Então isso daqui vai me retornar ou 0 ou 1, certo? E aí eu vou ter 0 ou 1 e vou poder mostrar o texto do botão com base. Se for 0, daí eu vou colocar acessar. Se não, eu vou colocar interagir. E aí se eu olhar agora... maravilha, ele está reclamando aqui que eu coloquei 0 como string. Deixa eu colocar 0 como número. Salvei agora. Se a gente reparar, ele vai deixar bem aleatório, né? Às vezes eu vou reiniciando a página, ó, ele já vai trocando o texto. Então é só para a gente causar esse efeito legal, ó. Agora a gente vai criar esse incrível menu, né? Eu vou tirar o zoom excessivo da minha aplicação. É esse menuzinho animado que tem lá no site do Dropbox também, quando a gente passa o mouse, olha só. Então, a partir de certo ponto da tela ele aparece, etc. Então, para a gente criar esse menu, que hoje a gente não criou, eu vou voltar para o meu Visual Studio Code, vou fechar todas as abas atuais, vou fechar aqui, ó, fazer um collapse das pastas, vou voltar aqui dentro do meu app, e aí a gente vai criar o side menu, beleza? Esse side menu, então, eu vou importar aqui em cima. E aí eu vou pegar esse side menu, vou criar uma pastinha só para ele, vou criar o index.tsx e vou criar o styles.ts, vou utilizar os snippets da Rocket City RFC e depois o style React. Tranquilo? Então agora o que eu vou fazer é criar esse meu container, colocar por volta do nosso side menu. Ele na verdade ele não vai passar de um container, se eu não me engano ele não passa de um container, e aqui ele vai receber children e vai repassar os children para dentro. Aqui dentro então dos nossos estilos, desse nosso... Opa, calma aí que ele tem um caminhão, ele quer mostrar ali na rua que ele tem um caminhão. Mas continuando então, a gente tem aqui ó, o z-index, ele vai ficar por cima de tudo que a gente tem hoje. Então vai ser um z-index bem alto, que vai ser 10, vai ser maior do que todas as camadas que a gente tem hoje. Se eu entrar aqui dentro do Brave Browser, que é o navegador que eu estou utilizando, você vai ver que
ele fica por cima, né? Essa parte branca fica por cima, esse menuzinho aparece sobrepondo todos os outros componentes do site. É exatamente o que a gente quer aqui. Vou salvar isso aqui agora. Às vezes, tudo que você tem que fazer é literalmente voltar para o Visual Studio Code e reiniciar aqui, apertando Ctrl C, a nossa aplicação. Então eu reiniciei o Yarn aqui e ele já funcionou tudo de novo. Então às vezes você acha que o problema é contigo, mas não é. Beleza, então voltando aqui para a estilização do nosso container, eu vou passar alguns dados, como por exemplo o position fixed, porque esse container ele vai fixar na parte direita da tela. No celular, então, ele fica fixo no meio da tela. Então a gente vai fazer mobile first, então o top vai ser 0, right vai ser 0, a width vai ser 100%, a height vai ser 100% também. E aí ele já vai consumir 100% do tamanho da tela, no celular pelo menos. Ele não está aparecendo por algum motivo, mas vamos continuar aqui. Eu acho que é por causa do background, beleza? Eu vou colocar a cor branca de background, que é essa color territory, e agora ele já vai aparecer. E no desktop ele também tá essa cegueta aqui, né? Ele basicamente deixa a gente cego, ele não deixa a gente ver nada por trás dele. Para a gente corrigir isso então, com o Media Query, eu vou dizer que caso seja uma tela grande, uma tela de 1024 pixels, daí a largura desse container vai ser só 1/3, né? 100% dividido por 3, vai ser 1/3 do que a gente tem hoje. Então, caso esteja no computador, vai ser 1/3, caso esteja no tablet ou celular, vai ser 100%. Então, a gente tem esse efeito aqui. Outra coisa que eu vou fazer é o Box Shadow, que eu vou deixar exatamente igual o do Dropbox, que é menos 7 pixels, 0,5 pixels, menos 6 pixels, RGBA, 000 e 0.075. Quantos zeros, não é mesmo? Então eu vou criar aqui um media, de novo, @media, e aí a partir de 1440 pixels, que é uma tela bem maior, eu vou colocar a largura com a fórmula que eles usam lá, que é 480 pixels mais 100 view width menos 1140. Nossa, isso daqui eu não tô nem conseguindo falar, mas 1440 pixels, esse view width é junto, dividido por 2. E fica exatamente dessa forma. Sugiro que você pause o vídeo só para ver se está igualzinho a fórmula, mas essa é a fórmula que eles utilizam lá. Eu só entrei no site deles e peguei a fórmula de tamanho. Se você reparar e fazer as contas, primeiro esse parênteses, depois esse daqui, depois esse, você vai chegar a uma conclusão de width e você vai entender como é feito. Esse 480, pelo visto, é uma referência que eu vi que eles usam para muita coisa. Mais para frente a gente vai usar esse 400 aqui também, 480. Então se a gente reparar, no desktop ele já tem esse dinamismo aqui que você está vendo nas telas pequenas, telas grandes e etc. Uma das funcionalidades que a gente não tem hoje, né? Você pode fazer o scroll aqui quantas vezes você quiser para baixo, mas lá no clone, né, no resultado final, a gente vai ter esse resultado de scroll aparecendo e desaparecendo, igual é o caso do Dropbox. Então, para a gente fazer esse efeito aqui igualzinho o deles, a gente precisa utilizar um React Hook, que é o UseEffect, para a gente declarar um listener na página, tá? Então, para você aí que já conhece o HTML, CSS, JavaScript puro, você vai deparar com uma coisa que você já conhece. Então, eu vou voltar aqui para o meu side menu, aqui dentro do index.tsx, e eu vou criar aqui um UseEffect. E claro que para utilizar o UseEffect, eu preciso importar UseEffect aqui em cima. Poderia ser react.useEffect também, mas eu quero consumir menos espaço possível em linhas. Então nesse UseEffect eu vou utilizar um window.addEventListener assim que montar o nosso componente em tela. Então ele vai registrar no evento scroll uma função que a gente vai passar aqui, que vai ser essa função onScroll. Essa função eu vou passar como segundo parâmetro do addEventListener. Toda vez que alguém scrollar a página, então ele vai rodar essa função onScroll, que vai falar onde que está o scroll da nossa página em Y agora, ou seja, onde que está verticalmente falando o scroll da nossa página. E claro que no meu onMount, né, que é onde eu faço o component didOnMount, eu acho que era esse o nome do método. Mas quando o nosso componente ele desaparece, a gente precisa desfazer a bagunça que a gente está fazendo, passando um window remove event listener para o mesmo evento aqui em cima, para desfazer a mesma bagunça. Então, ao invés de utilizar o add, a gente utiliza o remove para desfazer a bagunça mesmo que a gente faz quando o componente é montado em tela.
A partir desse momento, então, se eu voltar para o site, nada vai mudar, mas se eu descer, a gente já vai ver que ele mostra todos os dados de scroll atual do usuário. Aproveitando então essa funcionalidade de descer e mostrar onde da tela, né, qual parte do scroll a gente está utilizando, eu gostaria de dizer que antes dos 300, eu vou escolher que antes dos 300, esse menu ele vai aparecer e depois dos 300 pixels ele não vai mais aparecer, né? Então, enquanto a posição do scroll estiver abaixo ou igual a 300, ele vai aparecer na tela. Então eu vou setar uma propriedade lá no CSS desse menu da direita branco que vai mostrar ele ou não. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar um estado, tá? Que vai ser o scroll y, e o set scroll y, que vai ser use state, e vou passar aqui então, vou importar o use state antes de use effect, vou colocar como padrão o número 0 para o scroll y, porque toda vez que a gente iniciar a página, ele já vai estar aqui em cima, que é o 0, né, como você pode ver. Então eu vou passar esse set scroll y no lugar de console log, porque eu não quero mais que ele faça o log, e sim que ele atualize os dados do meu state. E aí eu vou pegar esses dados e vou fazer uma brincadeirinha com eles mais pra frente. Outra coisa, cara, quando alguém clica nesse botão interagir ou acessar, a gente pode abrir ou fechar o menu. E esse estado eu vou chamar de isActive e setIsActive, que por padrão ele vai iniciar como falso. Então esse isActive é muito importante pra gente também. Então eu vou criar um compilado de classes agora. Deixa eu ver aqui, ele tá... Ok, eu vou criar um compilado de classes agora. Const classes. E esse meu compilado de classes, o que eu vou fazer com ele? Eu preciso obrigatoriamente colocar lá no meu CSS, especificar muito bem de que forma esse menu está aberto. Por exemplo, quando o menu está aberto por scroll, ele não tem o X lá em cima para fechar. Quando o menu está aberto intencionalmente, né, propositalmente, ele tem esse X. Perceba, quando ele é aberto por scroll, ele não tem o X, e quando ele é aberto intencionalmente, a gente tem que anotar isso também. Então, aqui dentro das minhas classes, eu vou fazer o seguinte. Se o scroll, né, se o menu ele está ativo intencionalmente, eu vou colocar uma classe open. Se o menu ele está ativo por conta do scroll, que ele é menor do que 300, né, que é aquele threshold, aquele limite que eu vou criar aqui em cima, threshold 300. Então, se o scroll atual for menor que 300, eu vou dizer que ele é um scroll open, senão ele não é nada. Então, as classes, elas são essas duas. E como que eu vou juntar essas classes para passar aqui para dentro do meu class name? Eu vou criar aqui, ó, uma constante chamada class name. Ela vai ser uma string, portanto vai ser classes.join. Eu vou passar aqui, ó, esse open e esse scroll open, eu vou juntar eles. Eles vão ficar assim, ó. Scroll open e open um do lado do outro, ou vice-versa, assim, ó. Eles vão ficar dessa forma. E para juntar, eu vou juntar pelo espaço, para transformar naquele resultado final que eu falei. Depois que eu juntei, então, essas classes, eu só vou fazer um trim, tá? Para caso ele crie mais espaços do que deveria. Eu acho que isso aqui não vai nem ser necessário, mas eu vou deixar o trim por aqui. O class name, então, eu vou passar para cá, e aí a gente já vai poder customizar lá no CSS tanto o open quanto o scroll open. Vou salvar isso aqui agora, e pra gente não vai mudar nada. Além disso, a gente pode perceber que quando eu clico para acessar o menu, e aí eu faço um scroll qualquer na tela, seja para cima ou para baixo, ele fecha o menu, olha só. Enquanto quando é aqui em cima, ó, eu posso scrollar de boa até o 300 que ele deixa. Então, toda vez que o usuário scrollar, eu vou dizer que o setIsActive vai ficar falso. Visualmente, a gente não vai ter nenhum efeito, nada vai ser alterado ou coisa do tipo. Então, a gente vai voltar lá para dentro do Visual Studio Code. Vamos entrar aqui dentro de styles.ts. E aqui dentro, então, a gente vai criar o efeito de transição, que é esse efeito de transição smooth que a gente tem aqui, né? Antes de criar o efeito de transição, eu vou fazer um @media, tá? Uma media query, dizendo o seguinte: a partir de 1024 pixels, eu quero fazer algumas alterações. Por exemplo, se ele estiver aberto por scroll, eu vou dizer que o transform dele vai ter um translate x 0, tá? E aqui em cima, eu vou dizer que por padrão, ele vai estar fechado, ou seja, ele vai jogar para a direita o máximo possível em X. Como que eu vou explicar isso para você? Como você pode ver, quando a gente deixa antes dos 300, né, que é aquele limite de scroll, ele aparece na tela,
tá? O menu ele fica visível. Quando eu passo disso, ele volta para onde ele estava inicialmente, que é para a direita. Então ele está guardadinho aqui na direita da tela. Ele está visível, só que ele está guardado na direita, portanto não dá para vê-lo, né? Ele fica existente, mas guardado na direita. Aqui também, a gente conseguiu simular o mesmo comportamento. Por padrão, então, ele fica 100% para a direita, depois ele fica 0 para a direita. O que acontece é que a gente não colocou a transição. Então eu vou utilizar o transition, que ele vai ser a mesma função de 5 segundos, né? 0.5 segundos, que é meio segundo. Na propriedade transform, que é a propriedade que vai mudar quando ele está aberto. E vou aplicar também a função cubic bezier, tá? Que é uma função que vai deixar um pouco mais suave tudo isso em questão de animação. Se você não conhece isso sobre funções de animação, você pode procurar por Keyframe Interpolation de animações no Google e você vai encontrar muito resultado sobre isso. E existem diversas animações, como por exemplo a Ease In, a Ease Out. Uma das coisas que eu já quero corrigir antes de dar errado é esse X, né? Se você reparar, esse X ele existe, tá? No celular. Ele também existe no formato de computador. Se você clicar para interagir, ele existe. Só que o X, ele não existe quando você faz o scroll, né? Quando o motivo, a razão pela qual o menu está aberto é o scroll, não tem o X. Só quando ele é proposital. Então, para a gente tirar esse X, que mais para frente eu vou chamar de Close Action, aqui dentro do Scroll Open, né? Aqui embaixo de Scroll Open, eu vou fazer uma configuração para o Scroll Open. Quando ele estiver aberto via Scroll e ele tiver esse Action Close, né, que é o xizinho visível, eu vou transformar ele em invisível. O display vai ficar none. Ou seja, a partir do momento que o nosso menu estiver aberto, e aí a razão pela qual ele estiver aberto for o scroll, ele não vai ter o X. É basicamente isso que eu quero dizer. No celular, o menu não vai estar aparecendo ainda, né? Só no desktop. Então, para fazer aparecer no celular, a gente volta aqui dentro de Styles, aqui em cima de Media. Então, quando ele estiver aberto no celular, eu vou colocar um Transform Translate X 0. Então, dessa forma, ele fica visível no celular, porque eu movo ele de 100% para 0. Deixa eu recarregar a página. Não vai dar para ver ainda. Mas se eu colocar aqui, ó, no meu isActive como True, a gente já vai conseguir observar esse menu branco por volta da tela inteira, né? Preenchendo a tela toda, como é o caso do próprio Dropbox também. Se a gente der uma reparada aqui, eles também têm dessa forma. Um dos maiores componentes que a gente pode criar é esse daqui, tá? Que ele tem a logo novamente aqui em cima, tem o botão de fechar, e aqui dentro a gente tem um formulário que simula esse formulário da direita aqui do Dropbox. Para a gente criar então esse componente, eu vou deixar aberto aqui para celular. Tá, lembrando que eu deixei ativo aqui dentro no State is Active, já para a gente poder editar com mais facilidade. Vou salvar isso aqui agora, vou entrar dentro do meu app, aqui dentro do Side Menu eu vou colocar o Form Menu, Menu Form na verdade, Form Menu. Opa, Menu Form é o nome do componente, meu Deus do céu. Eu vou salvar isso aqui agora, vou subir aqui, Import Menu Form from Components / Menu Form. Vou criar esse meu componente. Vou importar aqui, ó, RFC e vou colocar aqui Styled React também, certo? Então agora a gente tem o menu Form. Esse componente ele vai ser consideravelmente grande, então eu preciso de que você me acompanhe, nem que você tenha que pausar algumas vezes. Ele está reclamando aqui que ele não está reconhecendo o menu Form, mas acho que agora ele talvez reconheça. Eu não sei nem se eu tenho que restartar a aplicação de novo. Eu acho que restartando ele já resolve muitas vezes. Então quando isso acontece, eu restartei, ele já resolveu para mim. Deixando aqui no formato de celular de novo, ok? No formato de celular, ele deve resolver para mim sim. Aqui dentro de index, então, eu vou colocar um container por volta do nosso form, tá? Esse container, então, ele vai receber alguns componentes dentro dele. Seriam justamente esse header aqui. Então eu vou chamar isso aqui de navigation, que é a parte de navegação, que é esse daqui de cima. A gente vai ter dentro desse navigation uma H1, que vai ser a nossa Dropbox logo. Se você reparar bem, é a mesma coisa que a gente já fez. Então é uma cópia do elemento que a gente já fez, o nosso header principal lá. Esse button ele vai ter um class name que vai ser Action Close,
lembrando do Action Close, se você não colocou aqui dentro de Side Menu essa questão do Action Close aqui na parte do CSS, o X não vai funcionar corretamente lá para o futuro. Então esse Action Close, eu vou deixar aí na descrição o símbolo do xizinho que você vai colocar, que não é o X normal, tá? Você pode ver que ele é bem diferente, então você coloca esse símbolo aqui para ficar mais charmoso. E aí ele vai ficar dessa forma. Esse Navigation já está pronto, acho que é só isso. Ok, a gente vai ter o Form, que é o elemento de formulário, que é esse que fica aqui embaixo. Esse elemento ele é bem importante também. Esse elemento então, ele vai ter um span, que por padrão ele vai ter uma class name title, e o conteúdo desse span vai ser registre-se. Eu vou ter um span que vai ser o subtitle, e aqui vai ser preencha o formulário abaixo. Certo, então a gente vai ter um input, que vai ter o type text, e o placeholder dele vai ser nome, que é esse daqui de cima do nome. A gente vai ter o sobrenome. Vamos ter também o e-mail. E vamos ter o password, que é a senha. Certo, então depois disso tudo a gente vai ter um botão azul escrito prosseguir. E aí depois disso a gente vai ter um span, que vai ter o class name terms. A gente vai colocar uma class terms nele, que vai ser esses termos pequenininhos de uso aqui. Eu vou até copiar, não vou nem digitar isso aqui, mas você vai precisar digitar. Então você coloca esse texto aqui, ou o texto que você quiser, você que sabe. Então a gente vai ter aqui, ó, navigation, Dropbox logo e form. Todos os elementos a gente copia, entra aqui dentro de styles, vamos colar. Eu vou selecionar com Ctrl D, vou jogar aqui as linhas para cima. Style div. A logo, então, ela é uma logo, então eu vou chamar essa função e vou importar React Icons FA, o nosso queridíssimo Dropbox, de novo, FA, Dropbox. Vou colocar aqui dentro, então, da minha Dropbox logo uma customização, né, uma estilização. Essa estilização, ela vai ser bem parecida com a última. É tudo que eu tenho para falar. Largura 36, altura 32, fill, cor azul. Então a gente vai ter as coresinhas bonitinhas. Deixa eu ver se ele já mostra pra gente. Cara, seria interessante que ele deixasse fixado, né? Sempre fixado. Ok. Então aqui, ó, Dropbox, ele tá com a corzinha azul. Aqui dentro de container, então, deixa eu fazer aqui, ó, display flex direction column. Por que column? Por que coluna? Porque a gente vai deixar em formato de coluna todo o conteúdo interno, ou seja, primeiro vai vir o header, depois vai vir essa parte de baixo aqui. Então a gente está fazendo em formato de coluna e não de linha. A altura desse meu container vai ser 100% do espaço disponível. O arroba media dele, então, a partir de 1024 pixels, a gente vai fazer uma condição que o max width vai ser 480 pixels. Lembra daquele 480 que eu falei da fórmula? Então, ele está sendo utilizado agora. De onde que vem esse 480? É esse 480 que o Dropbox usa. Tá, se você olhar bem, esse item ele tem 480 de largura máxima, tá, de pixels. Então, o nosso item também vai ter, tá? O nosso menu também vai ter esse conteúdo interno com 480 pixels de largura máxima. Acho que o que é importante a gente fazer agora na aplicação é essa parte da navigation, que eu vou chamar de nav. Ok, style.nav. Ele vai ter um display flex. Qual que é a navigation, né? É essa parte de cima aqui, que tem o X, inclusive tá bem bugado. O X, ao invés de estar da direita, ele tá para baixo, né? Pra gente mudar isso daqui, então, display flex, align items center, justify content, space between, para jogar a logo para esquerda e o X para direita. Além disso, então, o padding vai ser 16 pixels, 32 pixels, ou seja, 16 para cima e para baixo e 32 para a direita e para a esquerda. A altura mínima do nosso headerzinho aqui, da nossa nave, é 61 pixels. Vou ter também um H1. Esse meu H1, display flex, align items center. Isso aqui são todas configurações que a gente já fez, então eu não vou precisar repetir. Digo
Eu tô repetindo, só que sem pronunciar, né, tudo. Margin left 10 pixels. Então a gente vai deixar exatamente igual aquele nosso outro menu que a gente tem por baixo, né? Nosso header que a gente já tem por baixo. Ok, depois desse H1 é a mesma coisa. O button, então, ele vai ter um background known. Ele não vai ficar com esse fundo aqui. Border known. Font weight bold. Font size 17 pixels, para ele não deixar muito grande. Ok, ele ficou desse jeitinho, ficou bem bonito. Outline 0 e cursor vai ser pointer, que é a mãozinha. Então quando a gente mira aqui, ó, ele já está com a mãozinha, bem legal. Então depois disso tudo, eu vou fazer uma condição caso o tamanho da tela seja de 1024 pixels. O H1 ele vai ter um display known, beleza? Então a partir do momento que a tela é grande, ele não vai mais mostrar o Dropbox, ele só vai mostrar o X. Inclusive o X ficou perdido em algum lugar, mas depois a gente arruma isso. Então a partir do momento que a tela é grande, olha só, ele não vai mostrar Dropbox, olha só, ele só vai mostrar o X. Tá vendo que não tem mais aquele Dropbox? Pois é, ele tá aqui ainda, só que ele tá como display known, né? Então a gente só vai mostrar o X mesmo. Aqui embaixo, em Form, eu vou colocar Styled Form. A gente vai fazer a alteração do formulário. Display Flex, altura 100%. Então, ele ficou bem estranho aqui, mas deixa eu corrigir isso aqui. A Flex Direction vai ser coluna, então ele já vai deixar desse jeitinho. Justify Content Center, para deixar os itens centralizados. Então, ele já foi para o meio da tela. Vamos ter também o padding 0,32 pixels para a direita e para a esquerda. Max width 480 pixels, margem 0 alto. Esse 480 não sai da gente, tá? 480 é o limite de tamanho, como eu disse, que eles utilizam aqui no Dropbox. O margem 0 alto é para centralizar isso horizontalmente falando, né? Deixa eu tirar para te mostrar. Sem o margem 0 alto, o item vai ficar aqui. Com o margem 0 alto, o item vai ficar no meio da tela. Isso é bem legal. Agora vamos fazer uma customização do título, que é esse registre-se, que ele precisa ficar grande. Então, font size 25 pixels, font weight 500. Então a gente fica com um texto bem legal. O subtitle, a gente vai ter font size 12 pixels, margem top 3 pixels, para ele distanciar um pouquinho, olha só, ele está com essa linhazinha de distanciamento. Vamos ter também o input. A customização do input é bem simples, ele vai ter uma cor de fundo branca, que é a tertiary. Vamos ter o border 1 pixel solid com a cor da borda. Então ele já está aqui ó, com a corzinha da borda corretamente. Vamos ter um padding 13 pixels, 18 pixels, font size 14 pixels, margem top 18 pixels. São tudo propriedades que a gente já conhece, né? Inclusive, eu nem sei se isso daqui tá parecido. Ok, tá certo. Eu tinha me enganado, mas tá bem parecido. Ok. Então, depois do input, a gente vai configurar o button. O button, ele vai ter um margem top 18 pixels para descolar essa parte de cima aqui. Esse margem top, por sua vez, vai ter um padding, quer dizer, esse button ele vai ter um padding 13 para cima e para baixo e 18 para a esquerda e para a direita. Então já aumenta um pouquinho o tamanho do botão. Font size 16 pixels. O background color vai ser a cor blue, a cor azulzinha. Olha só que bonito. A cor do texto interno do botão vai ser a cor branca. Ele não vai ter borda. Então ele já ficou bem bonitinho assim. E aí, claro, quando alguém passa o mouse em cima, eu vou colocar como pointer o cursor. Depois disso, eu vou dizer que quando alguém passa o mouse em cima, a opacidade diminui para 0.7. Então ele tem esse efeito brilhando aqui. Pode ser, acho que 0.87. Ok, ficou melhor. Então depois disso, todas as configurações aqui, a gente vai fazer a configuração dos termos, que são esses textos pequenininhos que vai ficar embaixo aqui. Font size 12 pixels, opacity 0.6 e o margin top 4 pixels. A partir desse momento, então, os termos, né, eles ficam bem pequenos. Isso aqui ficou bem legal, na minha opinião.
ele também é responsivo, né? Ele obedece ao tamanho da tela. Hoje a gente tem dois problemas, que quando a gente clica no X, nada acontece, e outro é que quando a gente clica no acessar, nada acontece. E o que acontece é que a gente precisa atribuir uma função JavaScript a esse tipo de coisa, né? Então eu vou entrar aqui dentro do Side Menu, que é o que gerencia os estados de aberto ou fechado. Aqui dentro, então, a gente vai fazer uma modificaçãozinha. Eu vou criar aqui embaixo da class name, eu vou criar uma função toggle active menu. Essa função ela vai mudar o estado de aberto ou fechado do menu. E quando alguém dispara essa função, a gente vai chamar setIsActive. Vamos pegar o resultado anterior e transformá-lo nele, só que ao contrário. Ou seja, se for true vai ficar false, se for false vai ficar true. E aí eu vou dizer o seguinte, a minha window, né, que é a janela do navegador, quando a gente receber quando esse componente estiver pronto e essa função toggle active menu ela já estiver pronta para ser armazenada em algum tipo de local storage, a gente vai passar essa variável para uma variável dentro da window que vai receber o toggle active menu. Então, essa função ela vai ser passada para dentro da window e a gente vai poder resgatar isso em outro componente. Eu poderia fazer distribuindo via props, mas eu creio que assim fica mais organizado. Inclusive aqui em cima a gente precisa declarar global, tá? E dentro disso a interface window, porque a gente precisa sobrescrever esse toggle active menu, porque ele não existe na window do navegador por padrão. Se a gente for reparar, olha só, as funções que a gente tem aqui dentro da window são várias funções que a gente tem, por exemplo, o scroll y, que é uma propriedade que a gente tem, e o scroll by, que é uma função que a gente tem, eles existem normalmente. Mas o toggle active menu que a gente acabou de criar ainda não existe. Para a gente adicionar então aqui dentro de interface window, eu vou colocar aqui, ó, toggle active menu, que vai receber uma função que retorna void, tá? Isso tudo entre parênteses aqui, como você está vendo. E aí ela pode também ser undefined, porque a princípio quando a gente carrega a página, esse elemento não vai ter carregado, portanto o toggle active menu pode ser undefined. Então a gente definiu aqui que ele pode ser undefined, não significa que ele sempre vai ser, porque às vezes ele vai ser uma função que vai retornar void. Então aqui dentro do meu outro componente, porque agora a gente precisa fazer, cara, o menu fechar pelo menos, né? Se a gente voltar para o navegador, deixa eu ver, o menu ele precisa fechar. Ok, o menu ele precisa fechar quando a gente clica no X. Então, deixa eu entrar no elemento que contém o X, deixa eu ver se eu lembro dele, que é o menu form. Aqui dentro a gente tem o X, que ele é um botão. No on-click desse botão, a gente vai disparar uma funçãozinha que se chama handleToggle. Essa função, handleToggle, ela vai justamente verificar se é o window.toggle active menu não é nulo. Se não for nulo, a gente já vai fazer aqui, ó, toggle active menu, ou seja, é justamente aquilo que a gente declarou, cara. Ou ele vai ser uma função, ou ele vai ser undefined. Então, se ele não for undefined, ele vai disparar quando alguém clicar no X. Então, quando alguém clica no X, para fazer o interagir, abrir o menu de volta, eu vou voltar aqui no meu Visual Studio Code, vou copiar essa função de handleToggle, vou voltar aqui dentro de section, vou vir aqui na parte de acessar, nesse botão aqui, no on-click dele, então, eu vou colocar aqui, ó, uma funçãozinha handleToggle, e aqui eu vou colar a nossa função handleToggle. Quando eu clicar nesse botão de acessar, então a gente tem esse comportamento. Aproveitando para não deixar ele aberto o tempo todo, né, quando você inicia a página no mobile, eu vou voltar aqui dentro do side menu e vou colocar esse estado isActive como padrão para falso. E aí ele só vai abrir realmente quando alguém clica. Bom, para finalizar então, a gente vai concluir a customização desse X, que a princípio ele tem que ficar como lá no Dropbox, ele fica para direita, tá? Então para a gente jogar esse X para direita, eu vou voltar aqui no meu VS Code, vou entrar no arquivo menu form styles, e aqui eu vou entrar na linha 42, aqui ó, aqui em cima do H1. Então aqui em cima do H1 eu vou colocar que o justify content dele vai ser flex end, e aí ele vai jogar lá pro final no computador. Então, quando ele estiver no computador, o X ele vai ser jogado lá pra direita, e aí eu posso até, ó, tirar um zoom da página, deixar a página bem longa assim, que o X ele vai ser jogado para a direita. Com isso, então,
a gente finaliza a nossa configuração, a nossa criação, desenvolvimento dessa página bem parecida com o Dropbox, com todas as principais funcionalidades do site. O resto você pode sair adicionando, como por exemplo essa questão do clip que a gente fez, tá? Então olha só que legal, esse acessar e registrar-se, a gente tem justamente o mesmo comportamento aqui, ó. Uma hora você vai conseguir, ó, acessar e interagir, ó. Então o conteúdo do botão nem sempre precisa ser o mesmo, já que a gente tem um header em cima e outro embaixo. Outra coisa muito legal da aplicação é que a gente tem esse menu abrindo e fechando de uma maneira super suave, assim. E cara, a gente conseguiu reservar um espaço para esse menu, já que esse item ele tem um max width de 50%. Uma coisa muito legal é que ele é responsivo, então no mobile esse menu ele aparece dessa forma, diferente do desktop. E eu achei que sinceramente foi muito prazeroso criar uma interface limpa e eu gosto bastante do site do Dropbox. Espero que eles façam algumas atualizações para deixar isso aqui ainda mais bonito. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você curtiu, me segue lá no GitHub, Guilherme Rods, no Twitter é Guilherme_Rods. E se você tem alguma sugestão aqui para o UI Clone, os próximos vídeos do canal, deixa aí nos comentários que eu com certeza tô olhando, beleza? Valeu!